Professor, o diabo existe mesmo? Que pergunta, hein, Marco? Sem dúvida alguma, enquanto cristão evangélico protestante, eu creio que ele existe. E entendo que a Bíblia categoricamente afirma isso no Antigo e Novo Testamentos, e também entendo que a nossa experiência cotidiana também aponta para essa direção. Então, de forma bem sucinta, bem objetiva, eu diria que sem dúvida alguma ele existe. No Antigo Testamento não tem demônios, né? Então, no Antigo Testamento, essa referência aos demônios, ela é um tanto quanto mais escassa quando nós a comparamos com o Novo Testamento. E eu tenho as minhas suspeitas para isso. Por exemplo, uma vez que no contexto veterotestamentário você tem a crença monoteísta, isto é, existe um único Deus. E este único Deus, portanto, por conseguinte, ele não tem rivais, logo todas as coisas que acontecem de uma forma ou de outra, né, de um modo ou de outro, vêm dele. Então, essa ideia dos demônios, por exemplo, no Antigo Testamento, nós não temos uma demonologia plenamente desenvolvida, como teremos no período interbíblico, em textos apócrifos, em textos pseudepígrafos e assim por diante, e como teremos de forma ainda mais explícita no Novo Testamento. Mas no Antigo, sem dúvida alguma, devido a... Possessão por exemplo, demoníaca não tem. Talvez tenhamos um único caso. Do talvez. Saul não. Exatamente. Aquele caso lá é um único possível caso de 1 Samuel no capítulo 16, quando é dito que o Espírito do Senhor ele se afastou de Saul e um espírito mau o atormentava. Então a grande discussão aí é se esse tormento envolve aquilo que hoje estudiosos chamam de obsessão ou alguma outra coisa do gênero, ou seja, um ataque externo, ou se isso envolveria de fato uma possessão, isto é, um demônio possuiria a sua mente, enfim, os seus pensamentos e assim por diante. Se esse é o caso, nós teríamos um exorcismo um tanto quanto estranho e não comum no Antigo Testamento, porque se daria por meio de Davi tocando a harpa, talvez cantando um salmo, alguma coisa do gênero, e sem fazê-lo por questões óbvias, cronológicas, sem ser no nome de Jesus, mesmo porque Jesus, em termos históricos, nem existia ainda enquanto ente. Então, esse texto de 1 Samuel 16, ele é muito debatido se Saul, de fato, ele foi possuído por um demônio, se ele experimentou uma obsessão, alguma coisa do gênero demoníaca, ou se, na verdade, ele teve apenas assombros ou sustos, ou uma mistura de problemas psicológicos, emocionais e outros, ou seja, Deus o entregou à loucura ou a um espírito de loucura que o atormentava. Então você tem toda essa possibilidade aí, ou possibilidades, digamos, de situações aí bem estranhas com Saul em 1 Samuel 16. Poderíamos dizer que não se sabe ao certo. Não se sabe ao certo, não se sabe ao certo. Que legal. Pessoal, começando Entrando na Mente Podcast, então, tô aqui com o professor doutor Carlos Augusto Vailate. Obrigado mais uma vez, viu, por topar sempre aí. Obrigado por se disponibilizar para os papos. E hoje é um papo que eu tava querendo falar com você faz tempo. Faz tempo, é verdade, Marco. E nunca deu certo, sempre tinha alguma coisinha que não dava, a sua agenda, a minha, outras situações, mas que bom. Tese de mestrado foi sobre anjos e demônios? A minha dissertação de mestrado... Desculpa. Não, imagina, que isso. A minha dissertação de mestrado foi sobre demonologia. Infelizmente eu não pude trazer aqui o livro, nós conversávamos aqui nos bastidores. Eu pedi uma nova remessa, ela só chegará na outra semana. Mas a minha dissertação de mestrado, ela se deu ali, envolveu a tradução e a exegese de Marcos 5, versículos 1 a 20, aquele texto que trata do endemoniado gadareno ou gerazeno, mas além disso eu também trabalhei outros temas afins associados à demonologia. Por exemplo, retratando Jesus como exorcista mor, comparando Jesus com outros exorcistas do contexto pagão, nomes de Satanás no contexto vétero e neotestamentário, ou seja, uma obra mais de cunho técnico, obviamente acadêmico, é uma dissertação de mestrado, não é uma obra romanceada que trate de demônios, de anjos, nesse sentido.
Que legal, viu? Muito interessante. Pessoal, já vou pedir para você se inscrever no canal aí, viu? Dar um like no vídeo, se puder deixar um comentário, porque isso ajuda bastante o YouTube a recomendar o vídeo pra gente. Professor, então é bem interessante essa questão dos demônios não aparecerem no Velho Testamento, né? Como se fosse uma mudança de atuação ali do formato, né? Igual você falou, se expulsa demônio no nome de Jesus, mas no Velho Testamento ninguém usava o nome de Jesus, né? E aí é bem interessante essa mudança de atuação de alguma forma, né? Você tem alguma hipótese de por que as possessões começaram a aparecer mais pós-Jesus ali? Tem uma hipótese, né? Só lembrando aqui, ou talvez frisando um ponto importante que talvez eu não tenha agora mencionado, que é o seguinte: é evidente que no Antigo Testamento os demônios já existem. Sim. Por exemplo, Satanás está lá. Pode ser que não foi retratado. Presente, mas eles de fato não são realçados como são de forma muito evidente, muito clara, muito contundente no período interbíblico e no período neotestamentário. E aí você fez uma pergunta interessante. Você me perguntou se eu tenho alguma suspeita, alguma hipótese disso ocorrer. A minha suspeita é a seguinte: quando nós vemos, ou como nós vemos no Novo Testamento, Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, se encarnando, então Deus se faz homem na pessoa bendita de Jesus, que vive por nós, que prega o Evangelho, que expulsa demônios, aliás, morre na cruz e ressurge dos mortos e assim por diante. Então, é natural imaginar, é uma pressuposição minha, que em razão da encarnação do Verbo, isto é, Jesus, esses ataques demoníacos, essas influências, esta presença satânica e demonológica ou demoníaca esteja mais presente, especialmente no Novo Testamento, em razão, por exemplo, da encarnação de Jesus. Até então os mesmo ataques são concentrados ali. A gente poderia até dizer que por causa também da atuação do Espírito Santo, de repente? Também poderíamos dizer que tem alguma coisa a ver, né? Aí seria um tema corolário ou subsidiário, isto é, ele já é um desenvolvimento deste que envolve a encarnação de Jesus, mas eu diria que, sobretudo nesse contexto, envolveria a encarnação. Então a ideia peraí, Deus se fez homem na pessoa de Jesus e tal. Então, as trevas, o mundo, a espiritual, evidentemente no contexto demonológico, ela se concentra de forma contundente para tentar criar todos os tipos de obstáculos a essa obra salvífica ou soteriológica envolvendo a encarnação do Logos ou do Verbo. E, por exemplo, então vamos supor, nesses Illuminati, nesses caras que controlam o mundo, o satanismo tem a ver com eles? Sim, eles têm alianças direto com alta magia, com bruxaria. Eles acham que isso vai atribuir para eles um poder a mais. Então, para eles terem um poder, eles se ajudam demais. Vamos simplificar a coisa. São um grande time, é um time. Então, você entrou para aquele time, eles vão te colocar em posições de destaque. E eles só vão selecionar pessoas para o time que são bons jogadores. Então, pegar empresário influente, cientista, político, né? Então, essas pessoas vão fazer parte de um grupo e esse grupo vai ser privilegiado. Né? Tanto é que a revista Economist, por exemplo, né, que faz parte do time também, canta a bola e fala exatamente o que vai acontecer e acaba acontecendo. Tem um monte de previsão aí. Né? Entendi. Mas assim, no teu ponto de vista, quem é que controla o mundo? O diabo controla o mundo? Seria isso? Não, o diabo ele passa uma ilusão que ele controla o mundo, né? Embora o mundo jaza maligno, quem controla tudo é Deus. Tudo está no controle dele. Nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo está na essência dele. Deus sabe o que está acontecendo. Então, e tanto é que ele protege os seus filhos, tem um remanescente fiel, e ele mostra para nós como vai ser o Apocalipse. E o grande problema não é o Apocalipse, é o dia da ira do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. As pessoas estão muito preocupadas com o anticristo, e se esquece de se preparar para a volta de Cristo, né? Então, acho que a nossa pegada tem que ser essa, estar no centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos te seguem, né? E aí, nenhum mal chegará até a sua casa que Deus não permita que chegue. Então, você não está isento de passar por aflições, por dificuldades. Vai passar, mas Deus vai te dar força naquela travessia. Né, e a cada dia mais. Então, esse grupo, claro, ele quer governar o mundo, mas quem está no controle é Deus. É uma ilusão que eles têm.
Entendi. Porque assim, a gente sempre escuta falando muito sobre isso, né? De pessoas que controlam o mundo e tudo. E fica meio difícil de entender quais são esses propósitos, para onde ele vai. Ele tá aliado com essa coisa do anticristo? Sim, Como sim. é que é isso, mais Estão ou aliados, menos? Assim? estão aliados a isso, contrário a Cristo, contrário aos valores de Cristo. Então, isso é antigo, né? Bruxaria sempre existiu, mas ela foi se aperfeiçoando a partir do século XVII, foi se aperfeiçoando mais ainda, e criaram um grupo, né, cada vez mais forte, mais consolidado. O Illuminati não é a ponta de lança, né? Tem um patamarzinho acima ainda. E eles querem controlar o mundo para prestigiar quem é da família, né? Eles se acham uma linhagem superior, meio Hitler, né? Eles se acham superiores aos demais. Sim. Então ele vem da linhagem, assim, tem uma ascendência, vem da ascendência de Caim, somos descendente dos Néfilins. Então eles acham que eles são superiores, né? Uma raça superior. É ilusão, né? E como que as pessoas fazem para se proteger de tudo isso? Mais uma vez, ter uma vida de fato com Deus. Se você acreditar, o diabo é muito persuasivo na mentira dele, né? Ele pode te convencer, de repente, que você... Quando eu ministrava seminários presenciais, vou voltar agora no próximo semestre, às vezes eu perguntava, falava para 2.000 pessoas, olha, alguém aqui, o diabo foi machucado pelo diabo? Algumas pessoas timidamente levantavam a mão. A igreja já te machucou? Uma galera levantava a mão. Então a igreja que devia ser um celeiro de amor, muitas vezes está sendo usada hoje como uma ferramenta nas mãos do diabo, porque entrou em nosso meio ganância, orgulho, soberba, vaidade. Então, para se proteger, você não se submeta a isso, não deixa isso entrar no seu coração. Não deixa a vaidade entrar, orgulho, soberba. A gente é pó, meu, sabe? Então, todo mundo depende da graça de Deus. Não tem ninguém melhor que o outro, não tem um superior. Ah, eu sou apóstolo, eu sou pai apóstolo, eu sou o querubim ungido. E as pessoas ficam dando títulos e mais títulos. E não adianta, não precisa. Sim. Né? Você acha que então a saída é a pessoa ter um relacionamento com Deus mesmo? Deus. Assim? Você vai passar dificuldade. Todos os apóstolos foram perseguidos, sabe? Foram mortos, decapitados, crucificados, né? Profetas foram cerrados ao meio, né? Então, isso aconteceu na história, né? Aconteceu na Inquisição, na perseguição dos romanos, né? Contra os cristãos também. Isso sempre aconteceu. Então, você não está isento de passar dificuldade, mas você vai ter força para suportar a dificuldade, né? Então, quando eu li o livro de Jó, eu pensei, poxa, Senhor, como é que o Senhor permitiu, né? Homem justo, né? Deus foi lá, permitiu o diabo, tirou tudo dele. E no final, Jó escreve, agora meus olhos te veem. Antes só conhecido, eu ouvi falar. E quando na minha vida, eu senti isso, na minha vida também, de repente, pum, né? Cadê meu filho, minha esposa, minha família? Né? Me vi sozinho, né? Meu fica para Deus, puxa, por quê? Né? Até um dia que Deus falou comigo, falou, olha, agradeça pelo que eu te dei. E quando eu agradeci, saiu um peso das minhas costas, saiu um peso. Eu tinha aquela culpa de ser feliz, né? Então aquela coisa toda. Então aí veio, obrigado pelo tempo que você me deu, eu vou entender lá no céu os propósitos. Isso que eu ia te perguntar. As coisas de ruim que já aconteceram com você, você acha que tem a ver com você ter sido parte do satanismo? Não, porque se parar para pensar friamente, Jesus ele passou muito pior do que eu. Jesus não foi satanista, né? Disseram que Jesus tinha parte com Beelzebub, Jesus era satanista. Pediu a crucificação dele, uma pessoa inocente, foi traído por um discípulo, foi negado por Pedro, né? Foi abandonado na cruz. Então, e foi acusado injustamente, e o povo ainda pede a crucificação dele e ainda solta o bandido. Né? Então, uma injustiça tremenda. Né? Se fizeram isso com o mestre, quem sou eu? Né? Então, faz parte. Você disse que todo envolvimento assim de magia, ele tem um retorno, né? Inclusive, por exemplo, hoje em dia é muito comum as pessoas que fazem meio que rituaizinhos assim de brincadeira, simpatias, coisas assim. Até isso pode trazer algum mal para a pessoa? Depende do ritual. Se fazer tipo o ritual do copo, né? Você vai atrair um negócio ruim para sua vida, né? Não use a tábua Ouija. Mas faz sentido essas brincadeiras do compasso, essas coisas? Realmente o copo se mexe mesmo, é verdade? Se mexe, sim. Tem uma explicação científica para isso, tá? Mas também o diabo aproveita isso, essas entidades diabólicas, demônios de menor escalão, né? Porque eles não vão ficar perdendo tempo. O próprio demônio, ele tem que causar um mal no planeta, ele vai parar para ver alguém que está mexendo o copinho. Exato. Né? Não, mas tem os demoninhos menores lá, que tem menos coisa para fazer na vida, então eles ficam atormentando, né? Mas sim, podem ser. Eu fui uma vez convidado para ir no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. É até paradoxal, né? Fazer a libertação na liberdade. Né? Onde uma jovem estava canalizando um demônio, né? E os pais escreveram para mim desesperados, minha filha está canalizando um demônio, né? E muitas vezes eu ia, né? Eu tinha mais tempo, né? Eu podia atender mais pessoas, né? Então depende mais do momento histórico.
E a grande parte das vezes não era demônio, era coisa da pessoa mesmo, da alma dela, da psique dela. Tanto é que às vezes, uma vez eu fui na casa de uma menina, depois eu vou te contar dessa, que essa daí foi de verdade. De verdade. Essa foi para valer. Uma casa de uma menina, também o pai, tá possuído, a menina possuída. Aí quando eu entrei na casa, eu fui com um amigo meu e falei com o meu amigo, olha, eu vou orar baixinho perto, você vai por trás, você pega um saquinho de plástico assim, estoura perto do ouvido, vamos dar um susto num demônio. Se é um demônio de verdade, não vai tomar susto. Ele vai estourar o saquinho na tua mão antes de você estourar nele. Ele vai te dar o susto, né? E ele nunca tá sozinho também, ele tá sempre em grupo, né? Então, aí a menina tentou mudar a voz. Tô de olho em você, Daniel, seu traidor. Tá? Então, aí ele foi lá, pum, estourou, ela tomou um susto. A menina falou com a voz dela, ai, que susto, né? Uhum. Aí caiu a casa, né? Aí peraí, os pais olharam assim, mas por quê, né? Aí ela tentou imitar o demônio de novo. Falei, vamos jogar real, o que tá pegando? Né? Ela não tinha muita carência, meus pais não dão atenção para mim. Então, quando eu falava que o demônio estava me possuindo, né, de minha força espiritual aqui na casa, eles davam atenção, eles oravam por mim, eles me abraçavam. Então, ela queria atenção. E ela recebia essa atenção na igreja também. Né? Então, ela queria atenção, a pessoa que estava carente ali de um abraço, de um afeto. Às vezes eu acho que boa parte dos endemoniados de igreja são isso aí, né? É isso, e também tem muita gente que é contratada, né? Que é pago para fazer o show lá, o espetáculo. Né? Qual seria a diferença, por exemplo, Porque a gente já sabe... Um demônio mesmo, ele falaria igual esses demônios que dão entrevista aí, que o cara pergunta o que você vai fazer e tal. Essa coisa é meio complicado, né? Não, o demônio fica... Primeiro, você não tem que ficar batendo papo com o demônio, né? A Bíblia não dá chancela para isso. A única vez que Jesus pergunta pro demônio o nome dele, o demônio não disse o nome. Falou legião. Eram muitos. Na legião romana, 6.000 homens, 6.000 demônios podiam estar sobrepujando aquela vida. Isso nos dá um ensinamento, não um precedente para você, sei lá, trocar ideia com o capeta. Né? Aí o capeta ainda fala tudo errado. Não sei se tem demônio que aparece, que contratam gente, não treinaram direito o demônio. Aí o demônio fala errado. O que vai fazer com essa vida, demônio? Aí o demônio responde, nós vai fazer ele bater a cabeça, escorregar na tauba, cair da bicicleta. Né? Então eu falei, não é demônio. Porque ele fala... Vai ler Caminho Suave. Então, mas uma vez eu perguntei isso pro Vailat, que é um cara hebraísta e não sei o que lá. Ele falou que rola isso daí de entrevistar o demônio desde a época de Salomão, assim. Mas eu não imagino que o demônio vai falar tudo errado, né? O demônio quer te intimidar e ele vai trazer uma semente de engano para você. Então, se você trocar ideia com ele é muito mais inteligente que você vai perder. Né? Então, nem troca ideia. Então, geralmente, nesses casos aí que tá falando no microfone ali e tal, é mentira. 99,999. Mentira. Porque manifestação demoníaca, mesmo, embora exista, não é uma coisa tão banalizada assim que a gente vê por aí, né? Então, a pegada é outra. Com essa daí, Menina da Liberdade, realmente aconteceu. Tá. Eu vi 5 vezes só, para valer. Sério? De verdade mesmo, 5 vezes. Não, porque não quero ver a sexta. Pô. Não é legal. Isso que você é um cara que tá no meio do negócio, hein? 5 vezes. Assim, e como que é? De verdade. Como que é? Completamente diferente do que a gente vê por aí. Porque, a gente não tem controle de certos músculos faciais, né? Então, quando a pessoa realmente está canalizada por um demônio, uma entidade, estica, sabe? Muda o seu semblante, a voz, o timbre de voz é outro, o olhar muda, a força é assim, bruta, é muito diferente, né? Fica em posições, né, que assim, você olha pelo âmbito das leis da física, não é possível que a pessoa tenha aquela posição. Isso aconteceu no bairro da Liberdade. Vou simplificar em poucas palavras, tá? Não, pode contar. Posso pode contar? Pode contar. Então tá bom. Recebi o e-mail, né, do pai, orei, como eu sempre fiz, né? E aí Deus falou no meu coração, olha, então vai. Né, eu pedia sempre permissão para Deus, conversava com a minha liderança espiritual. Hoje eu sou um líder espiritual, mas antes de ser um líder eu fui liderado, né? Sim. Então, um dia você é soldado, outro dia você é recruta, outro dia você é soldado, você cresce. E eu estava, então, pedi permissão para Deus para ir, conversei com a minha liderança, ok, te abençoo, vai e tal. E Deus falou no meu coração, olha, essa aqui é aquela casta, sabe? Tem que ser jejum e oração. Eu falei, mas é para valer mesmo, Senhor, né? Essa aqui é de verdade, né? Deus falou, essa é de verdade. Eu falei, então não quero ir sozinho. Chamei 4 intercessores para junto comigo. Né? E os intercessores, nenhum deles podiam. Né? Aquelas pessoas que eu confiava, e outros se voluntariaram. Não, mas nós vamos com você. Porque queriam ver o demônio, né? É curiosidade. Uhum. Só que eram pessoas que eu sabia que não tinham uma vida com Deus propositalmente. Uma coisa é você errar por ignorância. Mas você saber que aquilo é errado e continuar fazendo, sabe? Você sabe que enganando pessoas, né? Traindo tua esposa, enfim, coisas assim. E permanecer no erro, né? Isso é terrível, né?
Então, é esse tipo de pegada que ele vai atrás, né? Vai atrás dessa reincidência de pessoas. E eu peguei, ok, então aqueles 4 pessoas que toparam, nós vamos com você. Todos eles tinham problemas não resolvidos. Eu falei, galera, não é bom vocês irem, né? Vai dar ruim vocês irem. Não, nós vamos, né? E daí eu orei de novo, falei com Deus, falei com a minha liderança espiritual, não deixa eles irem. Deus vai tratar com eles de alguma maneira, né? Aí chegamos lá, volta de 4 horas, 4:30 da tarde, e não aconteceu nada, cara. Não, manifestação zero. Às vezes eu até ungi a minha mão, né? Isso aconteceu uma vez, eu pensei, será que pode acontecer de novo? Só que não, você não pode fazer da rema a regra, né? Foi rema naquele momento. Ungi minha mão, tocava a mão da pessoa que estava, o demônio estava sobrepujando, o demônio se manifestava. Mas assim, não era cotidiano, né? Isso aconteceu só 5 vezes. Então, já tinha acontecido uma vez, aí eu peguei, ungi minha mão, dei a mão para a menina, não aconteceu nada. Pensei, eu fiz jejum à toa, né? Me consagrei, né? Chamei a galera, vim até aqui, e nada do demônio, né? Aí a gente ficou conversando, tomamos chá, né? Conversando. Era perto daquela igreja dos enforcados, sabe? Não. Bairro da Liberdade. Não conheço essa. Tá, bom. É que eu fiquei muito em Liberdade. Aprendi com Kung Fu lá, né? Tava cheio, toda hora tava lá. Aí, começamos a conversar e ficou de noite, era umas 7 horas da noite. Né, e já estávamos indo embora. De repente, a menina começou a pôr uma posição estranha, né? O olhar dela ficou diferente, dilatou a pupila dela, ficou tudo negro, assim. Você vê a mudança, assim, esticando o rosto, a voz mudou bastante, olhou bem fundo nos olhos da gente, assim, apontava, sabe? Falei, vou matar, todos vocês vão morrer hoje. Nenhum de vocês vai sair vivo desse lugar, vou matar todos vocês, vão estar no inferno comigo. E na boa, eu vou ser sincero, rolou um medinho, evidente, rola um medinho. Né? Naquele momento, assim, eu já olhei para a galera do intercessores, né? Esse é o sinal, né? Chegou a deixa, é o momento auspicioso para começar a interceder, né? Só que, de repente, começou a pipocar a luz e apagou a luz. Não é que apagou a luz naquela casa, teve um apagão. Lembra, teve uma época, teve muitos apagões em São Paulo. Você lembra desse período? Mas faz um tempinho aí, teve apagões. Teve um apagão, no total, a gente não via nada. Né? Aí comecei a ver uma gritaria toda. Ali, os pais, Senhor, tem misericórdia da minha filha, né? E o demônio gritando e falando uns palavrões. De repente, comecei a ver uns objetos voando, sendo arremessados. Estava tudo escuro, então eu não sei se a pessoa estava arremessando ou se estava voando. Né, mas bateu perto de mim, parecia panela, pem, né? Eu falei, Senhor, reuni toda a minha fé, falei, me protege, que 1000 panelas caiu de um lado, 10.000 do outro da direita, eu não seja atingido. Uma panelada dessa eu vou pra glória, uma frigideira na cara. E era a sensação que eu tinha, não sei se a pessoa estava arremessando, né? Tava tudo escuro. Aí acenderam vela, lanterna, tudo, ficou na penumbra, né? E comecei a orar por aquela menina, demorou um pouquinho, né? Mas depois o demônio foi embora. Foi embora, a gente foi saber qual foi a origem. Foi essa tábua Ouija aí. Mexer. Sério, e cadê os intercessores? Picaram a mula. Depois, cadê vocês? Se me largaram na mão. Pô, o negócio ficou feio lá, apagou a luz. O demônio começou a falar que vai matar, a gente ia ficar. Nós vamos procurar um monte para orar. Tem oração no monte, que longe dali. Então era como se a pessoa tivesse invocado ali o demônio com essas brincadeiras? Sim, começa. São demônios menor patente hierárquica, não é um principado, um potestade, não é um espírito territorial, mas é claro, ele vai sobrepujar você, né? Deve ficar dando brecha de legalidade aí. Como é que o diabo ele é o rei desse mundo? Num sentido assim, de... Como é que ele tem autoridade para chegar em Jesus na tentação e falar para Jesus que se Jesus adorasse ele, tudo que ele estava vendo, ele daria? Me explica isso. O diabo é dono de alguma coisa? Pois é. Diabo, sem dúvida, ele não é dono, né? Ele não é esse rei. É claro que você fez a pergunta, né? Alguns pensam que ele é o rei do inferno, alguma coisa do gênero e tal. Príncipe desse céu, não tem essa palavra? Isso, aí já é outra coisa. Perfeito. Tá. Então, o que acontece? O diabo, o maligno, ele recebe vários nomes na Bíblia. Dentre eles, Satanás, que vem do hebraico Satã, que significa o adversário ou oponente. E ele tem também a sua contraparte grega. O nome hebraico grego, é Satã? O hebraico é Satã. Tá. Então, Satanás vem do hebraico Satã, que quer dizer um adversário ou um oponente. Esse termo ele se aplica tanto a homens, a indivíduos, como se aplica a este anjo maioral do mal, digamos, no caso o anjo caído, que é Satanás. Em grego, nós temos uma expressão
usada aqui é diabo, que vem por sua vez do grego diabolos. Diabolos que tem a ver com a ideia de alguém que é caluniador, difamador, acusador. E ao que tudo indica, por exemplo, no caso do termo diabo, ele parece ser proveniente de duas palavrinhas gregas, a preposição dia, através de, e o verbo grego balo, lançar ou atirar. Em outras palavras, então, nesse caso, em termos etimológicos, o diabo seria alguém que pega a pessoa, os seus pensamentos, a sua fé, e busca desestabilizar essa pessoa, lançando, por exemplo, dúvidas, entre outras coisas ruins, a fim de prejudicá-la. Então, ele lança isso para lá e para cá. Essa é uma, por exemplo, explicação hipotética quanto a isso. Sugestões, né? Isso, sugestões, pensamentos ruins, parecido com tentações. Parecido com Éden. Isso. De uma forma geral, é uma explicação etimológica, não há consenso entre os estudiosos, é uma mera hipótese que nós estamos aqui trabalhando, mas ela existe, né? Mas voltando a Satanás, ele não é rei, nem do inferno, nem de absolutamente nada, mas ele tem um poder não autônomo, ele não é um ser independente, a Bíblia pelo menos não descreve isso, nem o judaísmo e nem o cristianismo entendem isso, para não dizer ainda até o islamismo, né? Então, o diabo ele é retratado como um ser que ele é dependente de Deus para todas as coisas que ele for fazer. Isso não é só o diabo, envolve quaisquer seres humanos. Todas as coisas que acontecem no mundo, ou elas ocorrem, são todas, sem exceção. Ou elas acontecem porque Deus as determina, ou elas acontecem porque Deus as permite. No caso, todas as coisas que Satanás faz, por exemplo, os males, possessões, tentações, sugestões, obsessões e tantas outras situações análogas, isto só é feito porque Deus, por motivos e razões que nos são desconhecidas, Deus permite. Então ele não tem autonomia. Não tem independência de si mesmo ou por si mesmo para fazer qualquer coisa. Aliás, Lutero vai dizer uma frase que é muito conhecida quando ele diz que o diabo ele é o diabo de Deus, no sentido de que ele só pode fazer aquilo que Deus permite-lhe ou limita, por exemplo, os seus movimentos para que assim ele possa agir. Sim. E como que ele diz isso para Jesus? Que se você me adorar, eu te darei isso. Isso eu entendo. Veja bem, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, não é isso? Tá. Então, aquilo que ele vai dizer, até mesmo quando ele hipoteticamente diz a verdade, ele diz com propósito certamente escusos. Ele estava tentando tentar o lado humano, não o lado divino, né? Sim. Lembrando que Jesus, tudo que Jesus faz, ele faz como Deus homem, claro. Não é aquele agiu como Deus, aquele agiu como homens. Tudo que Jesus faz é como Deus homem. Dois, sim. Então, na tentação, Jesus é tentado como Deus homem. Na cruz, ele é crucificado como Deus homem. Quando anda sobre as águas, é o Deus homem. Não é a natureza divina, não é a natureza humana. É o Deus homem na sua completude que age. Agora, claro, o diabo ele promete-lhe algo que ele não tem para lhe dar. Quer dizer, como que ele vai dar os mundos, o seu poderio e tudo, se o próprio Deus vai dizer, por exemplo, nos Salmos, minha é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Essa é a minha dúvida, eu acredito que é de muitos, né? Perfeito. Aliás, eu tive agora há pouco tempo, inclusive em Israel, né? Estava conversando com você brevemente. Eu fiz uma viagem de umas 2 semanas. Mas você organizou, não? Não. Mas eu participei com outras pessoas nessa caravana, né? Então eu fiquei alguns dias no Egito, fiquei alguns dias em Israel, fiquei ali um dia na Itália, em Roma, no conclave ali, quando o Papa foi eleito. Eu estava no início. Lá. Não tenho nada para... Eu sabia que você ajudou eu não participei. Foi você que escolheu. Mas eu estava no dia exato que ele escolheu. Eu sabia que tinha sua mão ali, não? Por isso que deu norte-americano, né? Pois é. Seria que ser italiano, né? Vai lá que é italiano. Brincadeiras à parte. Mas eu estive lá só no dia para ter a escala, né? Para nós irmos para o Egito. Mas depois, 2 semanas, eu acabei voltando. E aí sim, eu fiquei o dia inteiro em Roma. Mas por que eu tô dizendo isso? Você estava quando saiu a fumaça lá? Estava sim, estava lá em Roma. Mas mesmo? Não tenho nenhum tipo de participação. A fumaça saindo? Não vi. Mas então estava por legal, ali. Né? Filmar e tal. Pô, é um evento que acontece. É verdade, né? é verdade. Então, nesse caso aí, eu comentava isso porque eu fui para Jericó e é em Jericó que você tem
aquilo que a tradição chama de Monte da Tentação, onde, por exemplo, Satanás ou o diabo teria tentado Jesus, conforme Mateus 4 e Lucas 4, que envolve a sua pergunta. Por isso que eu fiz Sim, essa lógico. menção, mas obviamente isso envolve a tradição cristã e nós não temos nenhuma forma de mensurar isso de uma forma historiográfica, arqueológica ou algo que o valha. É pura tradição cristã, mas envolve a sua pergunta nesse quesito. Legal, pô, muito legal mesmo. Da mesma É, forma que você vai num médico e ele pergunta, mas e aí, como é que você dorme? Você tá tomando água? Você toma sol? Você se alimenta como? No caso do cristão, você tem orado? Você tem lido a palavra, né? Você tem jejuado, né, Ari? exatamente. É a mesma coisa, isso são disciplinas espirituais. Ah, às vezes a pessoa está tão marcada pelo vício que precisa da intervenção de terceiros. Aí por isso ele conta com a comunidade, porque a comunidade ora e Deus opera. A O discipulado, comunidade né? ora e Deus opera. Mais do que discipulado, libertação. Por exemplo, uma vez uma pessoa me procurou numa igreja que eu pregava mensalmente. Eu ia até o estado onde ela morava e eu pregava mensalmente naquela igreja. Então, um dia, eu pregando na igreja, terminei de pregar, eu fui jantar com um grupo de pessoas. Aí esse grupo de pessoas começou a falar do diabo. Todos gente da igreja. Eles começaram a falar do diabo, que o diabo faz isso, o diabo faz aquilo e tal. E aí eu disse, meu Deus, vim aqui para jantar com eles e eles só falam do diabo. Mas aí o Espírito Santo disse, presta atenção. Aí eu interrompi a conversa e disse assim, quem aqui tem esses problemas com o diabo que vocês estão dizendo aí? Aí uma pessoa levantou a mão. Eu tenho. Quais desses problemas você tem? E aí essa pessoa disse, todos. Acontece tudo isso comigo. Aí eu disse para ela o seguinte, é, mensalmente eu virei aqui pregar na sua comunidade. Você vai fazer o seguinte, terminou o culto, você vai me procurar. Eu vou ungir você com óleo e vou orar por você, pedindo a sua libertação. Tá bom? Tá bom. Aí, do mês que vem, eu fim, ela fez direitinho. Aí eu ungia a pessoa com óleo e orei pela libertação da pessoa. Aí disse, o que você está sentindo? Aí ela me disse, estou sentindo que tem alguma coisa dentro de mim que não gostou da sua oração. Ótimo. Mês que vem a gente conversa de novo. E assim foi sucessivamente, vários e vários meses, porque eu ia lá mensalmente. Se eu estivesse lá semanalmente, eu faria esses encontros semanalmente. Mas eu só estava mensalmente, vários e vários meses, sempre o mesmo movimento. Um dia, essa pessoa chegou para mim e disse assim: Ari, tudo na minha vida mudou. Eu não sou mais a mesma pessoa. Aquele negócio que eu tinha dentro de mim eu não tenho mais. Eu nem ando mais com as pessoas que eu andava. Eu não penso mais do jeito que eu pensava. E eu não sou mais visitado por nada maligno. Não sinto mais nada maligno. Até o medo meu foi embora. Aí a pessoa disse: isso é tão forte que a minha mãe chamou a minha irmã e disse assim, que a minha irmã também é crente, só que é de outra igreja. Aí disse para minha irmã o seguinte: por que você não vai para a igreja que
a sua irmã e o seu irmão vai. Por quê? Porque lá eles mudam de vida. Na sua ninguém muda de vida, mas lá eles mudam de vida. Então percebe? Isso é intercessão libertadora. Então quando a pessoa tem um vício, por exemplo, pornografia, tem de passar por um processo como esse. Quando a pessoa tem uma vida atabalhoada, indisciplinada, faz uma bobagem atrás da outra, faz não consegue fazer nada direito, não consegue ter um mínimo de responsabilidade, não consegue acordar quando tem de acordar, não consegue se concentrar no que faz, não faz nada certo, se boicota o tempo todo, precisa passar por um processo desse. É um processo de libertação. E tem de ser esse processo sistemático até a libertação acontecer. Porque essa pessoa permitiu que Satanás grudasse garras nela. Então ela precisa de ministração. E isso é um outro elemento da oração. É óbvio, é óbvio que isso é feito por gente que não está com os mesmos vícios, é óbvio, mas né, uma luta que a igreja trava pela pessoa. E isso a gente perdeu na igreja. Isso a gente perdeu. Por exemplo, A gente o perdeu de pornografia com a internet, com tudo agora, a porcentagem provavelmente é muito alta de pessoas que são viciadas, né? muito alta. Então ela precisa de um sistema desse. Por quê? O que acontece é como tudo é meritocrático, as pessoas trabalham com essa angústia da meritocracia, eles ficam dando tarefas para o camarada. Faça isso, faça aquilo outro. Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque a pessoa já tentou muita coisa e não conseguiu, e não vai conseguir. Não vai conseguir porque é uma questão de libertação. Tá certo? Essa é outra dimensão da oração. A oração para libertação. E, e, e ela é sistêmica até que a libertação aconteça. Por isso a igreja tem de ser esse lugar de acolhimento onde as pessoas possam receber oração. E isso envolve tudo, tudo que é doentio, tudo que é viciante, tudo que é constrangedor, que constrange a pessoa a ter um determinado tipo de comportamento. Libertação. E não são aqueles rituais mágicos, não é. Oração, 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 oração. Unge a pessoa e ora por ela. Unge a pessoa e ora por ela. Unge a pessoa e ora por ela. E não adianta ficar dando tarefa. A pessoa, ela não consegue. Ela não consegue. Ela já está sob domínio. Já está sob domínio. Então ela precisa de intercessão libertadora. Agora, o que acontece muitas vezes? Primeiro, os irmãos não vão procurar essa intercessão porque tem medo de serem julgados. O camarada vai julgá-lo e o pior, e segundo medo é de ser exposto. Então não só vai julgar o sujeito, como vai expô-lo. Aí a pessoa diz: "Ah, não, eu não vou me sujeitar a isso não vai me ajudar em nada." Não, tem de procurar gente madura na fé, que sabe que não está aqui para julgar ninguém, mas está aqui para libertar todos que o Senhor lhe permitir operar a libertação.
de ser esse tipo de gente. Então, e gente que está caminhando com o Senhor, né? Gente que a gente vê na vida que é testemunha de Cristo. Tinha um professor que, quando a gente, quando na escola, na faculdade, no seminário, ia ter um momento de oração, o professor dizia sempre: aqueles que têm o hábito de ver Deus respondendo às suas orações, por favor, nos dirija a Deus em oração agora. Era toda uma situação constrangedora. Mas, mas tem gente assim. Tem gente. Lá na comunidade onde estou, a gente tem muitas pessoas assim. Que É, oram, e oram, e oram, e o Senhor lhes deu o dom da fé. Ah, outros têm o dom da cura, outros têm palavra de é, sabedoria. é, Isso se perdeu na igreja. E é curioso, porque quando eu digo isso, as pessoas sempre acham estranho, porque as pessoas sempre me catalogam entre os racionais, né? Entre os caras cerebrais. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade, não porque eu não trabalhe com o elemento cerebral. É que a fé é dada à racionalidade. A racionalidade precisa da fé para expandir os seus pressupostos. aham. Pois é, quando eu Eles te não são conheci, inimigas. quando eu te conheci, Oi? quando eu te conheci, eu também achava que você pensava assim. Depois, quando eu ouvi o seu testemunho, que é um negócio absurdo num sentido de mundo espiritual, demônios e tudo mais, você teve experiência com tudo isso já, né? Exatamente. Então, isso tudo é oração. Tá vendo? A oração é um mundo. E a gente reduziu ela a uma oração peticionária, porque a gente está falando com um ídolo. Não, não é assim. É um ambiente de adoração. Então, por exemplo, que é um exemplo claro da diferença de oração e oração, é Marta e Maria, quando Lázaro morreu. A Marta fez uma oração, deu uma palavra para Jesus, porque orar é falar com Deus. Não é só pedir, é falar. Gratidão, abrir o coração, tudo é falar com Deus. Lá no lugar santíssimo que o sangue de Cristo nos permite ir. Então, quando a Marta chegou, ela disse: se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Isso foi dito de forma mecânica, sem ambiente de adoração. Inclusive, numa postura crítica. Era verdade? Claro que era verdade. Se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Verdade, ele já viu o senhor curar tanta gente. Mas foi colocada de uma forma mecânica, inclusive como uma crítica velada. Tá certo? Aí veio Maria. Maria disse a mesma coisa, mas disse num ambiente de adoração. Ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, tá vendo? Um elemento de adoração aqui, clamando pela piedade de Deus. A fala de Marta estancou Jesus. Jesus não deu mais nenhum passo. Ficou ali. A fala mecânica e crítica da Marta estancou Jesus. Foi a fala a um ídolo. Você tinha de ter feito e você não fez. Ponto. Estancou Jesus. Aí veio a Maria. Maria entrou no ambiente da adoração. Ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela contemplou o Senhor
de forma cultica, prestando uma adoração. Imediatamente mexeu com ele. E aí ele diz: onde o colocaram? Está vendo? Isso é adoração. A fé cristã é uma fé que adora. Adora o Deus triuno, que se manifesta plenamente na segunda pessoa da Trindade, o Filho que se fez carne e habitou entre nós. Isso é adoração. Então, a reunião da igreja é uma reunião de adoração. A vida cristã é uma vida de adoração. Aliás, a rigor, toda a vida é vida de adoração. Pode ser ao Senhor, pode ser ao diabo. Porque é uma adoração idolátrica. Ou idólatra. Então é com o inimigo, porque não importa se os deuses são nomeados ou não. A ordem é: não terás outros deuses diante de mim. Na verdade, Simples assim. não existe ateu, né? Todo mundo está adorando alguma coisa, né? Exatamente. Exatamente. Ainda Então, que seja o seu oração cérebro, é esse né? mundo maravilhoso. É um Ainda lugar que onde a seja o gente vai. seu cérebro, né? Ali, sua racionalidade, né? Eu coloquei sobre anjos e demônios, né? E a gente fala sobre diabo, porque entende-se que o diabo era um anjo, né? É seguro isso daí, teologicamente, que ele era um anjo? Sim, isto é seguro porque esta perspectiva, a meu ver, ela é claramente ensinada na Bíblia. Agora, é claro, Marcos, se você me permite, existem algumas teorias, algumas perspectivas que buscam explicar a origem dos demônios. E aqui, se você me permite, eu vou citar algumas delas, Claro. talvez as principais, né? Uma primeira perspectiva é a perspectiva que eu a denomino criacionista. Segundo essa visão, os demônios eles foram criados originalmente por Deus como demônios. Então, se você ler um documento judaico que data de meados do 2º século da nossa era, chamado Mishnah, você vai ver que a Mishnah vai dizer que os demônios eles são ali criados, ou os espíritos malignos, eles são criados por Deus na véspera do Shabat, né, do sábado. É uma perspectiva, por exemplo, judaica. Nem todos os judeus vão necessariamente concordar com isso, mas é uma das leituras da tradição judaica. Outra perspectiva é aquela que eu chamaria de perspectiva flaviana, isto é, vem de Flávio Joséfo. E nessa perspectiva de Joséfo, os demônios, isso envolve os demônios de forma geral, que incluiria, digamos que Satanás, que é esse demônio maioral. Os demônios, eles são as almas das pessoas más falecidas. Então, o ímpio, não regenerado, aquele que não é cristão. Que isso, eu nem sabia que existia essa teoria. Pois é, tem muita coisa interessante nesse nosso contexto demonológico, e não necessariamente eu acredito nessas coisas todas, mas estou explicando legal saber as perspectivas. Sim. Né? E o Flávio Joséfo pensa assim. Pois é, pelo menos ele vai descrever isso numa das suas obras. E Flávio Joséfo é uma testemunha importante, né? Uma pessoa, melhor dizendo, um personagem importante, Sim. porque ele vive entre os anos 37 a 100 depois de Cristo. Isso quer dizer que ele é contemporâneo de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, não de Jesus, porque Jesus deve ter morrido entre os anos 27 e 28, no máximo até 30 depois de Cristo. Portanto, quando Jesus morre, Flávio Joséfo deveria ter entre 7 a 10 anos aproximadamente. Então ele não foi contemporâneo de Jesus, mas foi dos apóstolos de Jesus. Uma terceira perspectiva é a perspectiva enoquiana, que deriva o nome de Primeiro Enoque, o livro etíope de Enoque, que diz que os demônios eles são os filhos de Deus de Gênesis 6, 1 a 4. Uma quarta perspectiva é a perspectiva justiniana, que vem de Justino de Roma, ou Justino Mártir, que é uma variante dessa perspectiva anterior, na qual Justino vai entender que os demônios eles são os filhos resultantes da relação entre os anjos e as mulheres na perspectiva do Gênesis contexto ali. de Gênesis 6, 1 a 4. E a última leitura, que tem a ver com a sua pergunta, agora sim eu chego até ela, é a perspectiva que eu julgo bíblica, que é aquela que vai ver os demônios como anjos caídos e que, portanto, pecaram contra Deus. Se você pegar Mateus capítulo 25,
e versículo 41, lá aparece a expressão o diabo e os seus anjos, dando a entender, portanto, que ele é um demônio maioral, ele é um chefe, digamos, dos demônios, ou principal deles, e ele tem, portanto, outros anjos, entenda-se, anjos caídos, não anjos bons. Aliás, se você me permite, o que distingue um anjo bom de um demônio que é um anjo caído? É o caráter. Anjos bons são anjos santos que seguem a Deus, que adoram a Deus, que fazem a vontade de Deus e assim por diante. E o que são anjos caídos ou demônios? São anjos que fazem, nesse caso, o mal. Portanto, demônios que desagradam a Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, buscam prejudicar a obra de Deus, as pessoas A e assim por estrutura diante. deles é a mesma. A estrutura se diz em termos hierárquicos, é isso? Não, eu digo assim, A estrutura dos próprios anjos. do próprio ser. Entendi, Eles são perfeito. meio que a mesma matéria de ser. Perfeito. Então, assim, teoricamente, um anjo poderia possuir uma pessoa? Igual um demônio faz? Então, dentro da perspectiva que eu acabei de citar, vendo, portanto, os demônios como anjos caídos, então, quando uma pessoa é possuída por um demônio, ela é possuída por um anjo caído. Embora você não encontre nenhuma vez na Bíblia aquela ideia, sai dele, anjo caído. Né? Eu te expulso, anjo Ou caído. um anjo de Deus possuir alguém, não tem isso? Então, um anjo santo de Deus, bom, portanto, dentro das definições que eu brevemente dei, você não tem isso em nenhum momento na Bíblia. Já no caso de demônios, entendendo-os como anjos caídos, aí nós temos sobejos exemplos, tanto no contexto interbíblico como também no período neotestamentário e nos 27 livros em geral do Novo Testamento. O próprio Jesus estava pregando numa sinagoga e manifestou um demônio lá, né? Perfeito. Em Marcos, bem no capítulo primeiro, bem no iniciozinho, perfeito. Isso acontece ali. E em várias outras situações. Eu gosto muito desse exemplo por causa que tinha um pessoal que falava assim, na minha igreja não manifesta demônio porque minha igreja é santa. Minha igreja... Aí eu sempre falo, pô, Jesus estava pregando e manifestou um demônio, então você tem mais autoridade que Jesus, né? Sim. A igreja, sem dúvida alguma, em que pese seja composta de pecadores, não obstante lavados, remidos pelo sangue de Jesus, é claro que demônios podem se manifestar lá e se manifestam. Não tem os caras que matam a família inteira e depois dá um tiro nele, na cabeça dele? Não tem uns casos recentes? Mano, tem. Uns casos recentes no Brasil que o moleque matou o pai e a mãe e depois ficou jogando lá no computador, foi pra escola, voltou, tipo assim... Até darem falta do pai e da mãe e irem lá ver... Não, então, e eu já vi uns assim, tipo assim, o cara tem 2 filhos pequenos, o cara vai, dá um tiro na cabeça da mulher, dá um tiro nos 2 filhos pequenos e depois dá um tiro na cabeça dele. Tipo assim, o cara tava só tomado pela destruição mesmo. É nesses momentos que eu me confronto com a possibilidade de ser algo realmente demoníaco mesmo. Sim. Ou se é só a mente humana normal tendo essa possibilidade de ficar distorcida a esse ponto. Ou será que, tipo assim, que a ideia dele era só matar a mulher mesmo e os filhos, mas ele, na hora que ele faz a parada, ele já vê a merda que ele faz e já vem uma culpa absurda que ele se mata na sequência. Cara, não consigo nem imaginar isso. Não é? Também pode ser, né? Tipo assim, em microsegundos o cara já, mano... Olha a merda que eu fiz. Mas agora já não tem mais jeito, então... Já não tem mais jeito e eu não quero viver também pra lidar com as consequências disso. Mas você acha que ele vai colher depois, quando ele se mata? Tipo assim, pessoalmente, você acha? Então, eu tenho uma dúvida sobre isso no sentido assim, né? Tem gente que acha que todo suicida, né? Tem gente assim que tem uma visão cristã ortodoxa, né? Todo suicida vai colher coisa ruim. Vamos supor, tipo assim, vai pro inferno. Eu não acho isso. Porque eu acho que tem suicida que ele não se suicidou porque ele não queria viver. Tá ligado? Da perspectiva da mente do cara, era insuportável viver. Isso. E, portanto, ele não é um cara tão ruim assim. Pelo contrário, ele tá cansado de não viver. Ele tá buscando o bem. Isso, ele tá cansado de não viver. Então, nisso eu fico em dúvida. Eu não acho que é uma coisa tão... grave quanto matar os filhos, por exemplo, igual você falou. Eu acho que aí já é um pouco mais embaixo.
Porque, por exemplo, você tem um mandamento, né? Não matarás. Mas você acredita na existência de um inferno? Sendo sincero comigo. Então, eu também tenho dúvida sobre isso. Por causa da desproporcionalidade da pena, entre aspas. Tipo, a minha dúvida é a seguinte. Você viveu 70 anos, mas você paga eternamente, entendeu? Tipo... Isso dá um peso muito maior pra vida, né? Porque é um sopro que vai ecoar pela eternidade. Isso. E aí, quando você tem essa perspectiva, esse sopro, ele fica sério pra caralho. Você tem que fazer as coisas certas. Isso. Exato. Pode ser amedrontador pra uns e pode ser um incentivo foda pra outros. Mas sabe o que o Caio Fábio falou uma vez pra mim, mano? Que tipo assim... O Marco, você sabe que a Bíblia... O Caio Fábio falou que tem cara que quer ir pro inferno. Tá ligado? Que tipo assim... Que a pessoa tá tão zoada mesmo de cabeça... Que estilo esse é o desejo do cara. Tá ligado? Eu já vi muita gente falando isso, mas assim, em piada. Em piada eu também já vi. O inferno deve ter rock tocando. Deve ter as mulheres. Então, o Caio, ele tem uma visão assim, ó. Que quando você morre... Estilo você faz uma... Estilo você faz uma retrospectiva ali de tudo que aconteceu na tua vida. E você meio que decide pra onde que você vai, tá ligado? Tipo assim, não que o poder tá nas suas mãos, mas vamos supor, você tem ali um momento de lucidez e mediante tudo que aconteceu, o cara pode assim, não, mano, tipo assim, caramba, velho, nada a ver, eu vacilei. Eu não tenho moral de ir pro céu depois disso tudo. Tipo isso? Ele mesmo... Não, é tipo, eu não quero ir, tá ligado? É tipo, ele é um ser ruim mesmo. Não é de moral, porque moral ninguém tem perante o evangelho, né? Tanto que você vai pro céu por causa do sacrifício de Jesus, né? Tipo, se você tivesse moral, não precisava Jesus ter morrido na cruz, entendeu? Quem acredita que vai pelo próprio comportamento, não é a narrativa do evangelho. Porque assim, o evangelho te pede para que você tenha uma vida correta. Mas não é isso que te faz alcançar o céu, entendeu? Isso é meio como se fosse uma consequência de você ter decidido viver para Deus. Sacou? Só que a graça é presente, né? É um presente que Deus tá te dando. É misericórdia. É misericórdia, exato. Se fosse pelo seu comportamento, você estaria condenado. Não é pelo seu comportamento. Porque mesmo você sendo o melhor dos homens, você ainda não é digno de ir pro céu. Entendeu? Então, assim, Jesus vem, morre na cruz pelos pecados da humanidade, para que através dele seja possível essa entrada no céu. É como se ele pagasse essa pena, que é uma pena que ninguém conseguiria pagar, entendeu? E aí ele resolve essa situação, eles mesmos, por amor ao ser humano, eles resolvem meio que um problema que eles mesmos criaram, tá ligado? Tipo... Cara, é tudo confuso, né? É uma coisa louca. Você percebeu a história que você teve que contar pra justificar o que talvez tem depois? Umas histórias, né? Que aí... Não, esse é o lance da fé, né? Você vai acabar tendo que acreditar numa parada que não necessariamente faz sentido, né? A fé é essa, né? É acreditar naquilo que você não vê, né? O que eu tenho tentado... Eu não tenho fé forte. Nunca exercitei. Em Cristo. Eu tô indo na igreja, eu vou numas missas que tem numa igreja lá perto da minha casa, e o que eu tento fazer são ações mesmo, tipo assim, eu vou agir no meu dia a dia, tentar, né, óbvio que eu falho constantemente, né, eu acredito que cada pessoa tenha todo mundo é tentado por todos os pecados, mas Sim. Cada pessoa tem um que é a pior, né, de todas. Uma inclinação, tipo assim. Tem gente que o maior desafio do cara é a gula, é a preguiça, ou a ira, ou a soberba. E eu tenho o meu específico e falho mais de uma vez, assim, constantemente. Mas o que eu tenho tentado fazer é tentar agir no mundo como se Deus existisse. E se Jesus estivesse lá mesmo. Show. É isso. Como se fosse. Mas é isso. É isso. É uma aposta mesmo. Mas é isso. Tipo... Só que assim... Isso é fé? É uma certeza que brota em você. Porque o que tá escrito lá na Bíblia?
que a fé é um dom, mano. Tipo assim, a fé não é uma parada que você... Tipo assim, que você tem porque você quer ou porque você não quer. Estilo, você ganha ela de presente. Entendeu? Tipo, você exercita até merecer, tipo isso? Não. Você se prova valioso dela e depois você ganha. Ela brota em você, mano. Entendeu? É tipo... Ela brota como se fosse um bagulho natural. Tipo aquilo que você falou de voltar pro natural, pra consciência. Então ela meio que brota em você. Tem um dia que você fala assim, mano, Deus existe. Sabe? Você não sabe explicar muito bem por que que você acha... Eu sinto isso às vezes. Então, exatamente. E aí, isso é fé. Aí, sim, quando você começa a ter mais contato com esse objeto, Deus, é parecido com a coisa que você falou do silenciamento da mente, que você começa a ter mais evidências que realmente ele existe, entendeu? Tipo assim, caramba, mano, eu fiz uma oração e parece que influenciou numa parada tal. Não, é viagem da minha mente. Putz, mas outra vez eu fiz uma oração de novo, aconteceu de novo. Caramba, eu falei uma parada pra uma pessoa e aquilo fez bem pra pessoa. Putz, mano, eu vi um outro cara que largou o crack. Eu vi um cara que não sei o que lá. Aí você começa a ter evidências de que Deus existe, sacou? Na sua caminhada. Só que nem sempre isso é uma coisa que as outras pessoas vão entender. Por quê? São coisas que muitas vezes você viveu, as suas experiências, tá ligado? Você tenta explicar pro outro cara, mas às vezes o cara não consegue entender. Coisas que você passou, que você teve, experiências suas que você teve, entendeu? Eu tive uma experiência assim, que foi essa última crise de pânico que eu falei que eu tive, que eu permiti que ela acontecesse, não fiquei tentando frear ela e parar o andamento dela. Foi quase como, sabe aquela brincadeira de você deixar seu corpo cair, o cara te segurar, você confiar que o cara vai te segurar? Sim. É meio que isso, né? Eu falei assim, não, então deixa cair, então. Vamos ver se tem uma coisa que me sustenta. Depois desse sofrimento todo. E no auge dessa loucura de sofrimento, de uma crise de pânico, eu tive essa sensação nítida. Você pode se entregar e parar de resistir, que tem uma coisa te sustentando. Muito louco. Mas isso. eu não chamava isso de Deus, sei lá, consciência, enfim. Muito louco. Tem alguma, eu tive a sensação nítida. E aí, é isso que eu falei, com essa experiência você ganha uma força muito grande. Porque aí você depois dessa crise, você volta meio renascido pro mundo e sabe durante a vida que tem uma coisa que vai te sustentar se precisar, se você realmente precisar e ficar mal. O tempo inteiro tem uma coisa te sustentando. E aí, com essa confiança nova desse renascimento, desse período de morte, da síndrome, da crise, e desse renascimento de... Tá, eu fui até o limite daquilo e alguma coisa estava me sustentando o tempo inteiro. E depois que você volta pro mundo, você tem uma confiança muito grande para fazer tudo. E perde o medo, timidez, perde insegurança, essas coisas, e consegue tocar sua vida de um jeito mais... Mano, é isso. Você contou a história do evangelho, velho. Uma vez um mestre da lei perguntou pra Jesus o que ele fazia pra herdar o reino dos céus. O Jesus falou pra ele assim, é necessário nascer de novo. E aí ele falou assim, mas como isso? Eu tenho que voltar no ventre da minha mãe? E aí Jesus fala, não, aquele que não nascer da água e do espírito, ele não pode entrar no reino dos céus. Então é esse nascimento espiritual mesmo, que vem a partir de quando você tem esse encontro, ou essa crença, ou essa ideia, e que você muda de perspectiva, de visão, entendeu? Você muda de visão depois dessa experiência. Pô, eu me lembro de ser outra pessoa mesmo. Depois desses acontecimentos. Legal, mano, é interessante. Isso eu chamaria de Deus, aquilo que te sustenta. Sim. E que tá ligado, sim, com a tua consciência, na ideia de que a Bíblia fala que Deus soprou, né, um espírito de vida em você, né? A tua alma, né? Então, esse ser mais profundo é o ser que se conecta com Deus, né? É como se fosse uma parte de Deus que tá em você, né? Que pro budismo é a própria consciência. Exato. Então... Que é aquela coisa que não muda. Tipo, quando você tá com raiva, a consciência tá lá igual. Quando você tá alegre, triste, ansioso, eufórico, tem uma coisa que é imutável,
e tá sempre presente. Não, e não é muito louco a gente ter um senso moral que a gente não sabe de onde vem? Que é tipo isso que você falou da... Você sabe mais ou menos o que você tem que fazer. É certo isso ou é errado isso? Tá certo a casa bagunçada de uma parada que já tá em você, dentro da sua essência. Esses direcionamentos, assim. Meio que esse professor tá dentro de você. Eu acho que isso tem muito a ver com Deus. Aham. Tem uns livros budistas que falam isso também. Que muitas pessoas buscam um guru para iluminar ela. E os próprios gurus falam que isso é uma besteira, que é só, tipo assim, um ilusionismo. Tipo assim, eu vou ficar com você aqui, fingindo que eu sou seu guru, até despertar em você um negócio chamado guru interior, que é isso que interessa. Que é essa consciência que vai perceber que você é um ser à parte do seu ego. Que a essência realmente fundamental de quem você é não reside nos seus pensamentos, no seu ego, nos seus medos, na persona, no seu nome. E, tipo, até quem é o guru, um sábio lá, indiano, ele sabe que ser guru é uma bobagem. Mas ele vai manter, porque a pessoa chega com aquela crença, tem um guru que vai me iluminar. Ou seja, a pessoa ainda não acordou para o fato de que o despertar é interno e ela que tem responsabilidade por isso. Então ela está acreditando que um guru vai fazer isso por ela. E o guru sabe que ela está nesse estado de inconsciência. E ela fala, não, então você fica aqui. Ele faz aquele papel de guru, ele age como se ele fosse mesmo. E deixa a pessoa ali meditando, em contato com os próprios pensamentos, com essa relação entre observador e objeto observado, o tempo suficiente para a pessoa descobrir essa coisa que é a própria consciência, que é o guru interior, que é a única coisa que interessa mesmo. Legal isso, né? É Legal um guia demais. interior, né? É muito louco isso. Muito louco mesmo. Tiagão. Ô, meu querido, muito prazer, cara. Obrigado eu. Legal demais. Você quer divulgar alguma coisa aí pra galera? Tem meu Instagram, que é Thiago Carvalho, Thiago sem H. Sim. Tem o consultório aberto. No YouTube, né? No YouTube. Pode digitar lá, Thiago Carvalho, consultório aberto. É o programa que eu faço terças e sextas, lendo algum e-mail que me mandam, e eu trato como se fosse um caso clínico. Obviamente que não com o mesmo rigor que eu trato ali um paciente, é mais humorado, bem humorado, é mais entretenimento do que terapia mesmo. Mas eu achei muito bom, inclusive, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. E eu tenho minha mentoria, thiagocarvalho.net. É meu trabalho que eu realmente faço ali com... assim, tem pacientes que precisam de um trabalho mais individualizado, porque o problema do cara é muito específico, então ele tem um trauma que é só da família dele, é uma coisa específica. Então, nesses casos, eu trato os pacientes de forma individual. Mas a minha mentoria serve para aqueles casos de problemas mais comuns do nosso tempo. Legal. Então, falta de organização, baixa capacidade de concentração, procrastinação, autoestima, não saber gerenciar suas próprias emoções, sofrer muito quando você está sentindo alguma coisa, vícios, principalmente pornografia. Então, coisas que são mais gerais, eu consigo tratar em grupo. Então, eu faço terapias em grupo. Legal. Toda E segunda-feira. é um valor mais acessível, né? Muito mais acessível. Você vai pagar um mês da minha mentoria, ou seja, 4 sessões, porque é uma vez por semana, você vai pagar menos de 1/10 do valor de uma sessão individual comigo, por exemplo. Então, fica bem em conta se o seu problema for mais geral, de organização, procrastinação, vício. Por que, assim, uma pergunta que não é técnica. Não, fique à vontade. Por que em algumas igrejas manifesta mais demônios e em outras menos? Esse é o tipo de pergunta, Marco, que é difícil você dar uma resposta com precisão. Por exemplo, você nunca vê um demônio na igreja presbiteriana, por exemplo. Então, não necessariamente, né? Tá. Aí essa situação toda que você está colocando é interessante, é muito prática, é importante, mas ela envolve N fatores, ela é complexa. Por quê? Nem sempre, aí tem outro detalhe, o demônio nem sempre vai se manifestar arregalando os olhos, o sujeito estrebuchando, se contorcendo, ele pode simplesmente se manifestar numa pessoa e a pessoa ficar em silêncio e tal, mas ele está atuando na mente dela e na vida dela. Que é o exemplo tipo de Judas, né? Sim, exato. Curiosamente, em Judas é dito, em João no capítulo 13, que o diabo entrou nele, mas em nenhum momento é dito que saiu.
É uma informação interessante. Não quer dizer com isso, não estou afirmando, mas só estou trabalhando com alguns dados bíblicos, que é curiosa essa menção à entrada. E outro detalhe, não é de um demônio qualquer, é do próprio diabo nele. E a não saída. E acho que ele ceiou nessa condição, né? Tomou ceia, né? Sim. Porque a fala da entrada do diabo depois fala da ceia, que Jesus da última ceia, né? Sim, já que não é dito isso, presume-se que isto seja possível. Só que aí tem esse outro detalhe que é muito interessante. Ao que tudo indica, o próprio diabo, vou dar uma informação que é interessante, claro que ela envolve também teorias, hipóteses, aquela coisa toda. Uma elucubração nossa, tá? Mas, ao que tudo indica, parece-nos, é possível que o próprio diabo, veja bem, não estou falando de demônios em geral, estou falando dele, o próprio diabo, Satanás. Parece-me que ele mesmo possui seres na Bíblia em apenas 2 únicas ocasiões. Uma do Antigo Testamento e outra do Novo. E as duas são importantíssimas em termos históricos para o desenvolvimento de todos os eventos da humanidade. Qual é a do Antigo? A primeira parece ser o caso da serpente. Tá. Então, é outro texto discutível, que fique claro, porque há quem entenda que o diabo ele tenha se feito passar pela serpente, portanto, ele transfigurou-se em uma serpente e não necessariamente que pode a possuiu. ser que ele tenha esse poder, né? Pode ser, se Deus lhe der. Inclusive, o apóstolo Paulo vai falar que ele pode aparecer como um anjo de luz. De luz, né? perfeito, perfeito. Pode ser, a Bíblia não diz, pode ser. Mas talvez a hipótese mais adequada é que ele a tenha possuído. Ele possuiu a serpente naquele contexto. E por que ele a possui? Porque envolveu um momento singular para a história da humanidade. Envolveria o engano de Adão e Eva, portanto a queda deles e por conseguinte a queda de toda a humanidade. Então, primeiro evento. É como se ele dissesse, eu estou trabalhando de novo uma hipótese, que fica bem claro, né? A Bíblia não é explícita. Mas é interessante, legal. Mas é uma hipótese, né? É como se ele pensasse, peraí, eu tenho que agir nesse momento, eu não vou delegar isso a um demônio subalterno, digamos. Porque isso é muito importante. Exato. Se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Então eu vou possuir, não quer dizer que ele tivesse uma presciência ou a previsão de que ele arruinaria toda a humanidade, mas pelo menos eu vou arruinar esse casal que é o plano de Deus nesse momento. Agora, se acabou arruinando toda a humanidade, melhor ainda que meu plano saiu melhor ainda do que eu esperava. Então essa é uma primeira perspectiva. A segunda envolve Judas. Não é qualquer demônio que entra em Judas, é o próprio diabo, como quem diz. Eu vou entrar nele para que ele venha atrair a Jesus. Jesus, o Deus homem, vai à cruz, ele morre. Então, ao conduzir Jesus à cruz por meio de Judas, eu estarei sabotando o plano de Deus. Como o diabo não é presciente, não é onisciente, ele não conhece todas as coisas, ele pensou que ao conduzir Jesus à cruz, ele estaria sabotando o plano de Deus. E mal sabia que a cruz era parte do plano de Deus após a queda. E que inclusive ele pode ser usado para cumprir o plano de Deus. E detalhe, Colossenses capítulo 2 vai dizer que Jesus na cruz, ele despojou os principados e potestades, ou seja, todos os males que o diabo tenta fazer para com Jesus e, portanto, para com Deus, para com seu reino, através de Judas, né, fazendo com que Judas fosse o pivô da traição, da entrega de Jesus às autoridades judaicas, romanas e tudo, e fosse morto, ao fazê-lo, na verdade, ele contribuiu profundamente para o propósito da cruz. E Jesus o vence o diabo, os demônios, num momento, em tese, isso é bem antitético, é bem paradoxal, que eu vou dizer, no momento da sua maior fraqueza, quando ele está morto e vulnerável na cruz, é que ele despoja os principados e potestades e toda a sua força e os vence de forma triunfante na cruz do Calvário. E por que fala que Jesus tomou a chave do inferno? Então, aí a ideia de chave do inferno, essa ideia é interessante. Quando a gente fala de chave do inferno, a palavra inferno, ela vai traduzir, via de regra, o grego Hades. Hades, ou Hades, de forma aportuguesada, é uma referência ao mundo dos mortos. Então Jesus, enquanto Deus homem morre por nós, ele ressuscita dos mortos, ao ressurgir dos mortos e ser primícia dos que dormem, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, a chave da morte. Ele tem o poder da morte, da vida, de tudo. Aí você tem outro texto paralelo,
mais ou menos paralelo, que é o texto de Mateus no capítulo 16, que é um texto frequentemente mal compreendido, quando é dito ali que Jesus edificará a sua igreja, ele diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali a palavra inferno, de novo, é Hades. Hades de novo. Que é uma referência ao mundo dos mortos, e essa ideia de que o mundo dos mortos tem portais ou ele tem entradas, isso está presente inclusive no Antigo Testamento. Ferrolhos do Sheol, Sheol em hebraico, a palavra hebraica Sheol, ou Sheol de forma portuguesada, ela é o equivalente a Hades em grego. É uma referência, claro que Sheol não significa só isso, significa sepultura, significa cova e significa mundo dos mortos. Então a ideia é, Deus e somente Deus detém poder total, soberano e absoluto sobre o reino dos mortos. Então quando Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas ou a entrada do mundo dos mortos, em outras palavras, ou em última análise, a morte não tem poder sobre a minha igreja. Por quê? Porque os crentes em Jesus, que creem nele pela graça, não experimentarão a morte eterna. Eles já passaram da morte para a vida. Por isso que o Hades, o mundo dos mortos, não tem poder algum sobre os crentes, de uma perspectiva bíblica, teológica e escatológica. Pensar o Hades como inferno, então, é errado. Nesse caso, como inferno, sim, não é uma boa tradução. Você tem outros Sheol termos. também. Sheol também no Antigo Testamento, porque o conceito de inferno, ele não está ainda plenamente desenvolvido no contexto veterotestamentário, dentro daquilo que nós chamamos em teologia de revelação progressiva. Ou seja, à medida em que os textos bíblicos vão sendo escritos, de Gênesis a Apocalipse, você há de concordar comigo que Deus não revela tudo de uma vez só. Ele vai revelando certas verdades em doses homeopáticas ao longo da história. Tanto é que assim que Adão e Eva, por exemplo, caem no pecado em Gênesis 3, Jesus já não vem ali. Ele vai vir, o Deus homem, milhares de anos depois. Por quê? Porque a Deus ele vai se autorrevelando de forma compreensível. paulatina, ao longo do tempo, né? Então, esse é um ponto que nós ali temos. Então, Sheol, no Antigo Testamento, ele tem a referência, ele tem um sentido de mundo dos mortos ou de sepultura, em termos fundamentais. No período interbíblico, novamente, e no contexto neotestamentário, aí o Sheol, mas no caso do grego Hades, vai adquirir contornos mais claros daquilo que nós hoje entendemos como inferno, além de outro termo mais específico que Jesus usa, que é o termo Geena, que é um aramaísmo. Ele vem do hebraico, ali na verdade do aramaico é Gehinon, e ele vai dar origem a Geena, que aí sim é entendido como inferno. Aliás, a palavra Geena aparece 12 vezes no Novo Testamento e em 11 dessas 12 vezes ela sai dos lábios de quem? De Jesus. Jesus mais ensina sobre o inferno do que qualquer outra pessoa no Novo Testamento. Então às vezes a gente pinta aquela ideia, né? Não, Jesus é paz, é amor, é isso e aquilo. Não é que ele não seja, claro que é. Mas as pessoas às vezes vêm ou por desconhecimento, por ignorância, ou às vezes por maldade, às vezes por uma combinação de fatores. Jesus apenas como aquele que ama, que perdoa. Mas Jesus, mais do que ninguém, falou sobejamente sobre o inferno, a realidade do inferno enquanto um lugar e condição de tormento eternos, não somente onde o diabo e os demônios estarão, mas também os ímpios, porque Mateus capítulo 25, o próprio Jesus diz, não sou eu que digo isso, Jesus fala sobre o inferno e lá preparado para o diabo e os seus anjos. E evidentemente também para os ímpios que vão para lá de penetra. Deus não deseja que eles vão para lá, mas por o desobedecerem, por não quererem saber dele, da sua palavra e dos seus valores, infelizmente acabarão tendo esse tipo de paradeiro a partir de uma perspectiva bíblica teológica conservadora.